noite, pessoal. Quem for chegando vai dando um boa noite. Vou esperar um pouquinho aqui. Boa noite. Bom, Precitaiópolis entrou. Vamos só aguardar mais um pouquinho. Hoje a nossa conversa vai ser rápida. A gente vai falar um tema bem específico. Boa noite, Andressa. Então, pessoal, só pra gente não... com uma conversa mais rápida, hoje a gente vai falar... boa noite para todos. A gente vai iniciar uma conversa rápida falando hoje sobre alguns temas de licitações. Tá? Sou Kleber Dorize, professor especialista em licitações e contratos e ajudo empresas e empreendedores autônomos a faturarem vendendo para o governo. E hoje a gente vai falar sobre pregão ou dispensa eletrônica. Qual a melhor forma para iniciar no mercado de licitações? De início, tá? A resposta é dispensa. E a gente vai discorrer o porquê que essa conclusão hoje é a mais acertada e porque quem é MEI, quem está iniciando com uma empresa pequena, tem que optar por esse segmento. Tá? Obviamente que as dispensas e os pregões vão ser participados com uma frequência grande e o pregão é naturalmente a modalidade licitatória que mais tem oportunidades, tá? Mas a dispensa eletrônica hoje ela vem muito forte porque ela muda a característica dela e ela acaba se tornando um mini pregão. Tá? Apenas para definir um pouquinho o que seria a dispensa, né? A gente tem que situar um pouquinho como que funciona uma contratação, como que se funciona uma venda para um órgão público, né? No ambiente particular, quando a gente vai, né, a gente é dono de uma empresa ou a gente para os nossos negócios, seja em casa, quando a gente vai comprar algo que custa realmente um valor um pouquinho maior, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba fazendo uma cotação, né? Pesquisando os lugares mais baratos, para depois você decidir onde você compra. O poder público, em princípio, ele também faz essa cotação, só que ele não pode escolher aquela empresa de qualquer que tenha o preço mais barato assim de forma tão fácil, né? Porque ela precisa dar mais publicidade. Vamos dizer que a gente tem uma empresa de um segmento específico numa cidade e além dela tenha mais 20. O órgão público ele não vai atrás das 20 para fazer cotação uma em cada uma. Ele precisa da publicidade e algum instrumento, ele precisa chamar essas empresas para participarem, né? E geralmente ele lança um edital. E um edital nada mais é do que um chamamento. Olha, quero contratar, quero comprar um produto e vocês que tiverem esse produto ou serviço, eu deixo vocês participar. A cotação, quando o órgão público faz, ele pelo menos busca a referência de preço. Porque ele vai lançar uma concorrência para todo mundo, para pelo menos chegar a um valor. Olha, a concorrência vai partir de 100 mil reais. Quem tiver preço menor, eu vou contratar e vocês podem ou entregar o produto ou entregar o serviço. Então, basicamente é assim. Então, diferentemente do ambiente privado, o governo ele precisa ter todo esse trabalho, toda essa calma. Boa noite, Luiz, tudo bem? Toda essa calma para
realmente não cometer alguns percalços. A lei que diz assim, até porque se você não tivesse uma lei que definisse como o poder público pode comprar, você sabe que quem fosse amigo do rei, né, naturalmente seria contratado. Então a gente tem que tomar esse cuidado e a legislação ela vem para proteger, né, tanto as empresas quanto o gestor público, né? Porque o gestor público, diferentemente do que todo mundo acha, ele não ele não sabe tudo que compra, porque ele tem seus funcionários, uma máquina pública ele roda, um presidente não sabe tudo que compra, um governador não sabe tudo que compra, um prefeito também não sabe tudo que compra, e assim sucessivamente em hospitais, é, em qualquer órgão público, né? Então é natural que você tenha um procedimento para fazer a compra. Uma empresa grande também tem um procedimento para fazer uma compra. O poder público necessariamente tem que ter um procedimento para fazer uma compra. Por que hoje a dispensa é o melhor caminho, né? Porque você veja só, quando eu falo em uma aquisição de um produto que demanda e é um volume maior, R$ 1 milhão, 2, 3, e realmente ele vai servir para o órgão durante um ano, na dispensa eu geralmente tenho as possibilidades em que, olha, eu estou dispensando de você fazer uma licitação nessa hipótese e eu vou contratar a tua empresa diretamente, né? Então, você que às vezes tem um produto, olha, porque o órgão público ele precisa às vezes de um produto, de um serviço muito urgente ou muito rápido, ele não tem tempo suficiente para você lançar um pregão, lançar uma disputa, então ele precisa daquele produto, porque quando o órgão público ele precisa executar um serviço, e isso é para a população, né? Preciso fazer uma ponte, caiu uma ponte em uma situação urgente. Ele não tem tempo, ele precisa arrumar essa ponte no outro dia. E como que ele vai fazer um processo que é demorado? Então a dispensa para essa situação, no caso de emergência, é um caminho. E agora, com a nova lei de licitação, a dispensa eletrônica ela vai possibilitar, a gente chama agora, está chamando de mini pregão, né? Porque você pode vender tanto produtos até 54 mil produtos normais e para serviços de engenharia até 104 mil, que foi a última atualização que aconteceu em dezembro de 2021, por decreto dos valores. Então, se você efetivamente tiver o produto que o órgão quer comprar e você se enquadra no valor, você pode vender diretamente. Fala, Luiz. Tem ferramenta sim. E aí, o Luiz é médico. Inclusive, atendi uma empresa de telemedicina na sexta-feira. A ferramenta, hoje, se você colocar lá Portal Nacional de Compras Públicas, você vai pesquisar, coloca lá qualquer ramo de medicina, né? Tem uma empresa de medicina, você vai ficar o dia inteiro brincando lá e vai achar todos os pregões que tiver. Então é muito fácil. Hoje, tô lá, Portal Nacional de Compras Públicas. Você pode colocar dispensa, pregão e só ir pesquisando. Você vai ver a quantidade de oportunidade que tem no teu campo. E assim, esse é um portal que vai unificar todos. Tá? Eu estou só saindo um pouquinho, mas só para vocês entenderem que você consegue hoje ter as informações de licitações praticamente tudo num lugar. E ano que vem vai se tornar obrigatório todos os portais jogarem para esse portal e ali você vai poder fazer as aquisições de planos. Então vai ficar bem bacana. Mas voltando, a dispensa, então hoje ela permite que o empresário venda de forma mais rápida, né? Sou MEI, comecei como MEI e não tenho, por exemplo, toda a documentação, né? Porque geralmente você vai ter lá certidão negativa, FGTS, contrato social, eu não tenho faturamento ainda, então eu não... Como é que eu vou pegar uma licitação grande que se exige tanta documentação, né? A dispensa eletrônica te permite isso. Você entra, junta toda a sua documentação, né? E a documentação geralmente ela pode ser dispensada não de forma total, mas parcial, né? Geralmente as grandes licitações pedem atestado técnico. Empresa que está iniciando agora ou que ainda não vendeu para órgão público ou privado não tem atestado técnico. Então, conforme você vai participando, e por isso que as dispensas são mais interessantes para você entrar no mercado. Elas te possibilitam saltar para cima, né? Sempre saltar para cima. Basicamente isso.
E no pregão, sem contar que o pregão a concorrência é muito maior, né? Porque os valores são muito maiores, né? A gente fala aí de licitações de milhões e a dispensa ela vai ter um limite, né? Então vamos colocar ali para a empresa de engenharia até 104 mil. E para algumas situações mais urgentes ainda, às vezes é a questão de eu preciso de um computador. Uma situação rápida, às vezes não tem nem concorrente, né? E agora na nova dispensa vai se possibilitar. Nesse caso, sendo MEI é melhor a dispensa? Sim, sendo MEI é melhor a dispensa, até porque você às vezes não vai ter todo atestado técnico. E em algumas situações, apesar de MEI ser dispensado da questão de faturamento, de apresentação, documentação contábil, MEI é melhor a dispensa. Tá? Não que o pregão ela não possa participar, só que daí o pregão ela sempre vai ter que olhar a questão dos atestados. E daí a pessoa acaba se frustrando. Olha um atestado, preciso de atestado. Olha uma outra, preciso de atestado. Olha uma outra, preciso de atestado. Então é só para entender, a gente sempre fala, de 1 a 6 meses a gente tem que cuidar da empresa. Ela não vai entrar no mercado de licitações e no outro dia já vai ganhar licitações grandes, porque não é bem assim. E o atestado ali não é uma coisa complicada. Ele nada mais é do que uma comprovação do que você já faz ou do que você já entregou, né? Vamos dizer que você entrega um material escolar, né? Você só precisa que uma empresa privada te dê uma declaração. Olha, já comprei dessa empresa e ela entregou tudo certinho. Esse é um atestado. Só que às vezes o MEI não tem, né? Nesse caso tem licitação que não exige. Tem várias licitações que não exigem atestado. Tem várias mesmo. O atestado, na verdade, é uma segurança para o órgão público, né? Porque às vezes algumas licitações lá, vamos dizer, de 1 milhão, ele precisa que realmente a empresa que participe tenha condição de segurar aquele resultado. Porque, querendo ou não, ele precisa do produto, ele precisa do serviço. Por isso que na área de engenharia também se solicita um valor de caução, ou seja, um depósito de dinheiro, até para não contratar empresas ruins, depois a obra fica lá parada, né? E como acontece hoje no Brasil, né? Então hoje já tem caução, tem muitas licitações hoje que já saem com seguro de obra, ou seja, se a empresa falhar, o seguro já vem e cobre. Aí o legal é o seguinte, porque agora estamos mudando um pouquinho do assunto, mas o legal de comentar isso porque o seguro acaba reforçando a fiscalização do órgão público, né? Então, só para colocar essa situação. Mas o MEI é melhor realmente a dispensa. E tem a cotação eletrônica, né? Então, se você entrar lá no Comprasnet, vai ter cotação eletrônica. Cotação eletrônica são os valores mais baixos ainda. E daí a contratação é rápida, assim, direta. Não vai ter nenhuma mini concorrência. Então, nessas situações, a gente acaba olhando. Se pode terceirizar? Depende. Tem situações em que o edital ele tem que deixar claro, pode terceirizar. E se a gente falar de MEI e ME, por exemplo, eu sou uma empresa de grande porte e o edital possibilita, eu posso terceirizar ME e PP, porque é uma situação de benefício. Então existe a possibilidade de terceirização, mas o edital tem que deixar bem claro, senão não pode. Vamos voltando? Não sei se eu te respondi, Luiz, mas a princípio não pode terceirizar, tá? A maioria dos editais já deixa claro que é vedada a subcontratação, a terceirização. Até porque, infelizmente, tem bastante empresa que ganha licitação e faz isso. Na prática, ela comete vamos dizer assim, uma fraude, né? E ela pode responder. Vamos retornar aqui. O pregão, então, ele vai ter muito mais concorrência. A dispensa não. Então é muito mais fácil do pequeno estar começando. E para o órgão, vamos colocar agora no lugar do órgão. É muito mais trabalhoso fazer um pregão do que uma dispensa. Você veja só, se você precisa de um produto urgente, de um serviço urgente, ou de uma situação que nem é urgente, mas assim, eu vou ter que pegar a cotação, eu vou ter que lançar o edital, eu vou ter que, por exemplo, vamos dizer que é uma licitação que tenha 100 itens, mas a licitação não ultrapassa 50 mil. Você veja só, eu preciso de cotação de 100 itens. Iniciar a licitação, dar oportunidade para todo mundo se cadastrar, e o prazo é maior.
Depois vem a documentação de todas as empresas. Não que na dispensa você não vai fazer isso, só que ela é um processo muito mais curto. Esperar, depois homologar pelo gestor público, adjudicar, fazer a contratação. Então, para o órgão é muito mais caro. E assim, pessoal trabalhando, publicação de edital. Então, assim, tem gente fazendo isso. Então, uma licitação, às vezes, de 50 mil, para o órgão acaba saindo 70. Porque você tem todo um aparato por trás disso. Então, a dispensa, ela, às vezes é mais fácil contratar, nem que seja por R$1.000 a mais um produto, porque se você colocar a máquina pública para trabalhar, ficar fazendo todo esse procedimento, é muito mais caro. E essa sempre foi minha opinião. Em algumas situações não compensa fazer a licitação, um pregão normal. Porque se você colocar na ponta do lápis, ele te custa muito mais caro, né? E é por isso que entrou essa nova modalidade e os valores das dispensas foram aumentados. Se o licitado desistindo para fala, Eric, tudo bem? Na verdade, depende. A desistência ganhou a licitação. Se você não tiver um motivo plausível para desistir, você pode incorrer em penalidade, né? Agora, se existe a possibilidade de você fazer um acordo amigável, tá? Entre o contratado e contratante, aí não tem prejuízo. Mas sempre tem que dar uma olhada, porque se você, não quero, não vou ganhar mais lucro. Você fez um preço, você fez o órgão gastar dinheiro, gastar tempo, então tem que tomar muito cuidado. Tem que ter um motivo, se for unilateral, plausível, tá? Mas se for amigável, daí amigável, tranquilo. Na dispensa, né, a forma mais rápida, você veja só, ele não é obrigatório, mas ele também diminui a burocracia e a rigidez do processo. Então facilita para o gestor, facilita você ter o serviço, e querendo ou não, tudo que é licitado é para ser entregue para a população. É aquela população que está precisando de um serviço, é aquela pessoa que está lá numa fila do hospital, às vezes precisa de um produto e o médico reclama que não tem, é aquela pessoa que precisa de uma estrada e não tem condição de passar porque está chovendo, tem buraco. Então tudo que é gasto no poder público é para isso. Mas tem gasto que é desnecessário. Olha, desconheço assim um gasto muito absurdo, né? Tudo que é gasto é porque tem uma necessidade. É muito difícil não ter. E quando você gasta e assim um superfaturado que está acima do mercado, é preciso compreender isso, que tanto a empresa pode ser penalizada como o gestor. Por exemplo, uma dispensa, não veio ninguém participar e o produto custa 20 mil e a empresa oferece por 50, e quando sabidamente no mercado aquele produto não custa 50, ela pode responder? Pode, inclusive por fraude. Então assim, mas dispensa eu posso ganhar muito mais lucro porque não tem fiscalização. Não, tem que cuidar. Porque assim, é o preço do mercado, o preço que você vende. O que pode acontecer é que você às vezes não precisa dar tanto desconto, é só isso. E para o órgão, esse desconto, na verdade, ele está sendo indireto, porque ele fez um processo mais rápido, né? Ele contratou, ele não precisou gastar pessoal para fazer isso, né? E a ideia da dispensa é para realmente se tornar algo mais permeável, mais acessível para as empresas, para desburocratizar um pouco, né? Porque a gente já vem, e a tendência, né, a gente está vendo, tudo está se migrando para o digital, né? Então hoje as licitações vão ser todas digitais, dispensa digital. Então assim, lançou uma dispensa, olha, o órgão vai comunicar, pelo menos tem que dar 3 dias úteis, né? Dizendo que, olha, eu vou contratar um tal serviço por dispensa, 3 dias úteis. Se você tiver o produto, vai lá e cadastra. Então é rápido. Daí você vai ter umas horinhas ali para você às vezes fazer uma disputa, pode ser que não tenha ninguém, mas se tiver disputa é rapidinho, você já no 3 dias você já vende. E assim, os valores são interessantes, né? Para uma empresa que eventualmente fica quase um mês para faturar 50 mil, às vezes fatura em um dia. Vale muito a pena. Tá. E o processo, né, sendo todo eletrônico, ele gera uma modernização, gera uma comunicação. A gente que às vezes participa de algumas licitações presenciais, né, o Alan está aqui e pode nos confirmar como é ruim quando faz uma dispensa por uma licitação, um pregão presencial, e você percebe que estão fazendo aquela modalidade apenas para
por exemplo, tirar concorrentes externos, né? Então o pregão eletrônico, a forma eletrônica moderniza, te dá mais possibilidade, democratiza a informação e permite que todo mundo pegue uma fatia desse mercado que, se vocês olharem lá no portal de transparência do governo federal, é trilionário, né? Se eu não me engano, até agora, de janeiro até agora, foi quase 2,3 trilhões. Então é muita coisa, é muita coisa. Claro que tem ainda situações na dispensa que a gente pode dispensar toda a documentação, né? É raro isso acontecer. Geralmente o natural é se exigir toda a documentação, pelo menos a básica, né? Você dispensar talvez atestado, a questão de faturamento, beleza, né? Agora você dispensar documentos de existência da empresa é muito complicado. A lei, ela fala que você pode dispensar total ou parcialmente, até 1/4 do valor estipulado, vamos dizer 12,5, né? Que é o limite mínimo da licitação. Para licitações de 12.500, vamos dizer que você dispense uma parte da documentação. Ela pode, a lei permite? Pode. Só que assim, a documentação básica é tão básica que não faz sentido dispensar. Então dispensa pelo menos aquele atestado, aqueles documentos normais. Vamos dizer que seria um plus a mais. Mas de resto, não compensaria, né? Alan, alguma dúvida? Deixa eu ver aqui. Vamos ver se tem mais alguma dúvida. Logo, eu só não fiz podcast hoje para tomar pelo menos com uma cervejinha, para deixar para uma outra oportunidade. Ainda vai ter um podcast pelo menos com vinho. Falar um podcast de licitação com vinho. Mas logo mais, depois aqui já estamos quase às 9, com certeza vamos fazer um happy hour. Haverá alguma alteração no procedimento da dispensa da nova lei? Ela já alterou, né? Principalmente essa questão de você ser eletrônico e permitir mais empresas participando. No modelo anterior, a cotação eletrônica no Comprasnet, ela já te permitia fazer isso. E agora todos os portais vão fazer essa dispensa de forma eletrônica e o procedimento vai ser 3 dias de publicidade para permitir todo mundo de participar. E quando exige o atestado, se comecei agora. Olha, se exige o atestado, passa para a próxima. Não tem como fugir isso. Só se o atestado for uma coisa muito absurda, né? Que você veja assim que não faz sentido nenhum. Porque existe um limite do que você pode exigir. Vamos dizer que você tem uma questão de serviço e a licitação é R$100 mil. E o atestado técnico está pedindo pelo menos 70% de comprovação desses R$100 mil. Já tem decisão, o Tribunal de Contas já tem reiterado, dizendo que isso seria uma ilegalidade, a não ser que você tivesse uma comprovação, assim, o motivo esclarecido porque você quer tanto comprovação, né? Mas geralmente, na prática, a gente vê que não tem essas justificativas. No Paraná se exige já bastante tempo atestado de 50% objeto, então é bem natural. Santa Catarina, 20%, 30%, 40%. Então é normal pedir. Pediu atestado técnico, você ainda não tem condição, pula para a próxima, não vai perdendo tempo naquela que você não pode. Joga a energia naquela que efetivamente você pode. Aliás, essa é boa, Eric. Se eu comprovar que o vencedor não tem capacidade técnica de oferecer o serviço, posso assumir no lugar dele? Pode, com certeza. Claro que você vai ter que apresentar isso para a administração, né? Porque assim, da forma como você sabe, talvez a administração não conheça, né? O que muitas empresas fazem, profissionais, quando vão entrar no mercado, perdi, não conferir se o
quem ganhou realmente cumpriu. É ali que você eventualmente tira um possível concorrente das próximas, porque tem muito serviço mal prestado, né? Muito serviço mal prestado, muito produto entregue de forma equivocada, e esse tipo de empresa tem que tirar do mercado, porque eles são teus concorrentes. Se ele ganhou na tua frente, faça de tudo para tirar, porque e o órgão público só te agradece se fizer isso, porque ele não tem tempo suficiente, ele não tem gente suficiente para fiscalizar todos os itens que são entregues, todos os serviços. Por mais que todo mundo acredite que o órgão público tem que dar conta dessa demanda, é impossível, é impossível. Então é uma baita pergunta, tem que dar uma conferida sim. Boa noite, dona Helena. Pessoal, acho que era isso, tá? É uma live realmente mais rápida, né? Eu queria realmente colocar mais sobre pregão e dispensa, né? Numa próxima... Essa aqui... Ah lá, mais uma pergunta. Essa questão de quem de licitações tem carta marcada, é verdade ou mito? Na verdade, é assim, tem licitações... quando você dá publicidade, dificilmente tem carta marcada, tá? O que acontece, às vezes, no próprio edital, tem situações em que tiram uma empresa ou outra de participar. Aí você tem que conferir se essa retirada da participação ela é correta ou não, né? Por exemplo, nessa questão de atestado, por exemplo, como eu comentei antes, está pedindo 70%, não tem justificativa, naturalmente ela está ou querendo contratar uma empresa específica ou realmente ela não sabe o que está pedindo, tá? Pregão presencial quando na verdade já poderia ser o pregão eletrônico. Tem serviços que não faz sentido nenhum ser pregão presencial como hoje a gente vê aí Brasil afora. Teria que ser eletrônico, porque o serviço, por exemplo, né, de auditoria tributária, não precisa ser numa cidade. Às vezes uma cidade pequenininha nem tem. Então é um foco que, assim, em algumas situações eu acho que realmente você tem que impugnar o edital para pelo menos abrir a concorrência. Não é uma carta marcada, né? O que fazer quando há claro direcionamento na licitação? Aí tem que impugnar o edital. Tem que impugnar o edital, mostrar o porquê que está errado e depois, se o município, o órgão, o estado ainda assim mantiver a restrição, fazer representação no Tribunal de Contas, nos órgãos de controle, né? Se mesmo assim ainda persistir, né? Porque às vezes a gente sabe que a decisão ainda se mantém, inclusive nos órgãos de controle, aí faz judicial. Porque não dá para deixar um edital correr se você vê que está direcionado. Claro que se você participa, sabe que está direcionado e você não faz nada, não é no recurso, depois que você participou, o pregoeiro te inabilitou, disse que você não cumpriu os requisitos, daí não é o momento mais certo. Mas na fase de impugnação é o momento certo para você fazer toda vamos dizer, essa insurgência, né? Faz ela formal e não precisa só ser aquela pessoa que está efetivamente participando. Qualquer um do povo. Qualquer um do povo. Quando a gente participa pela nossa empresa, não são os nossos assessorados que fazem a impugnação. É a nossa própria empresa mesmo. Como se eu fosse qualquer um do povo e estou olhando a licitação lá, verifiquei. Quando o vereador vê que tem uma licitação errada, ele pode ele mesmo lá fazer. Qualquer um do povo pode ir lá e falar, olha, tem uma licitação aqui, eu vi que está sendo direcionado, quero impugnar. Qualquer um, né? Depois, a fase recursal daí são próprias para quem está participando. Tá. Legal, pessoal. Eu acho que já... lá, mas... Quando é possível anular um edital mal específico? Quando você demonstra, seja na impugnação, seja no esclarecimento, porque você pode pedir esclarecimento que tem situações ali que estão equivocadas, né? Às vezes um confronto de legislação com legislação, às vezes um serviço que realmente precisa ser melhor especificado, aí você anula. Sempre quando tiver algum vício que ele não é sanável, né? Ou seja, ele é insanável e que pode gerar uma penalidade para o gestor, ele é fácil de ser anulado, né? Inclusive depois.
Você terminou a licitação, verificou que tem um vício lá que não consegue consertar. Geralmente ou se anula ou se revoga, né, a licitação. Mas aí é mais uma situação administrativa mesmo. Aí começa tudo de novo, né? Vamos ver mais alguma pergunta. Pessoal, eu acho que era isso aí, tá? Hoje eu realmente queria falar um pouco só sobre a dispensa e pregão e qual seria talvez um caminho mais adequado para você seguir na escolha de um ou outro. Numa próxima live eu vou trazer não é bem uma modalidade, mas é uma outra forma de você ter um negócio, né, diferente, que é o credenciamento. É uma nova modalidade, vamos dizer assim, de oportunidades que é muito maior do que a dispensa e talvez hoje, para quem é MEI, quem é ME, PP, e tenha, pelo menos a maioria vai ser serviços, é uma sacada assim bem grande. Então, credenciamento, quem não escutou, já começa a estudar um pouquinho, porque vai ser a tendência de 2023, pelo menos é a minha aposta. Pessoal, um abraço, boa noite a todos, obrigado para quem acompanhou a live e até uma próxima.